Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Kleber e eu sou o desenvolvedor da CodeChat. E hoje eu venho trazer para vocês uma novidade muito importante, que é a nossa API do WhatsApp escrita em Go. Essa nova versão da API nasceu da necessidade de transferir o ecossistema da CodeChat para uma versão mais performática, mais enxuta, mais segura, com um código muito bem estruturado, para você que precisa de trabalhar com instâncias do WhatsApp. Aqui na documentação, no README, na verdade, nós temos aqui os principais recursos da API, que é o gerenciamento de instâncias, autenticação, conexão por QR Code, conexão por código de pareamento, e também já temos todo o nosso fluxo de pareamento por peça aqui. Então, nessa aula, nós vamos passar todo o README, vamos ver o que precisamos fazer para preparar o banco e colocar a API funcionando para vocês aí nas suas necessidades, na sua infraestrutura, ok? Vem comigo que nós vamos seguir essa aula e está muito interessante. Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula, vamos seguir aqui o README até os pré-requisitos do sistema. Nós temos os pré-requisitos para desenvolvimento local, que é o Git, para clonar o repositório, Go, compatível com a versão 1.26, o Postgres, acessível na variável database URL, os opcionais ER para hot reload e o SQLite. Temos uma variável chamada WhatsApp Session Store, onde ela recebe dois valores, que é o Postgres ou o SQLite, onde você vai definir para armazenar a sessão do WhatsApp conectado. Nós temos os pré-requisitos para produção e os pré-requisitos para Docker. Para Docker, nós já temos uma imagem da API configurada e pronta aqui no repositório do Docker Hub. Você já pode fazer o pull dessa imagem e configurar o seu Compose. Aqui no repositório, nós também temos um exemplo de Docker Compose. Você pode usar para subir o seu container da API. Temos aqui instrução para instalar o Go, instrução para instalar o R e também para instalar o Docker. Se você ainda não instalou essas ferramentas, o Docker e o Go principalmente, você pausa o vídeo, instale essas dependências, essas ferramentas e depois volte o vídeo daqui em diante. Agora nós vamos para a instalação da API. Temos o comando para clonar o repositório, acessar a pasta da API, instalar as dependências e verificar as dependências instaladas e configurar as variáveis de ambiente. Nós temos um arquivo chamado .env.dev, que é um arquivo de exemplo das variáveis de ambiente, mas a API não entende esse arquivo. Ela entende somente o arquivo .env. Então nós vamos renomear esse arquivo. No caso aqui, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para copiar esse arquivo e manter os dois arquivos no repositório. E por enquanto é só isso mesmo. Vamos aqui acessar o VS Code, vou copiar esse comando. Eu estou aqui no meu servidor, vou colar e clonar o repositório. Repositório clonado. Eu vou acessar esse repositório pelo próprio VS Code. Eu vou dar o comando code, WhatsApp, API Go. Vou redimensionar a janela. Nós temos aqui todos os arquivos de configuração da API. Vou acessar novamente o navegador, nosso repositório ali online, e vou copiar o comando gomod e goverify. Vou colá-los aqui. E pronto, nosso download foi feito e os nossos módulos verificados. Então a API já está pronta para ser utilizada. O que nós precisamos também? Precisamos do banco de dados Postgres. Então eu vou rodar o Postgres em um container mesmo. Eu já tenho o Docker e o Go instalado na minha máquina. E o Go aqui está na versão 1.26. Ok, então já está tudo ok aqui para nós. Aqui eu tenho o Docker Compose com a imagem do Postgres na versão 17. A única coisa que eu vou fazer aqui é renomear a network. Aqui no meu servidor network tem o nome de Public Network. Eu vou dar o comando docker compose -f postgres docker compose.yaml up -d. Container criado, podemos acessá-lo aqui. Vou acessar o terminal do container.
Eu vou acessar também o Postgres, PSQL, menos U. Por que que eu estou fazendo isso? A API, ela não cria o banco de dados. Então, você precisa de criar um banco de dados para a API executar as migrations. As migrations serão executadas quando você subir a aplicação. Então, eu vou criar um banco de dados aqui chamado WhatsApp. Banco de dados criados. Agora, nós vamos configurar as nossas variáveis de ambiente. Vou dar o comando Ctrl+C e Ctrl+V. Aqui em env.dev, vou renomear F2. Variáveis renomeadas. Agora, nós vamos conhecer as nossas variáveis de ambiente. Eu vou renomear também, renomear não, vou só trocar a senha aqui de uma vez. A senha, vou copiá-la aqui do nosso Compose, vou colocar no meu arquivo de variáveis de ambiente. Então aqui meu arquivo .env já está completamente configurado. Você vai configurar de acordo com as suas necessidades. Trocar senha do JSON Web Token, autenticação global. Eu acho que são somente essas duas aqui que são mais criteriosas, né, mais delicadas, além da URL com banco de dados. Mas vamos aqui conhecer as nossas variáveis de ambiente. Aqui em Docs, eu tenho um arquivo aqui somente de documentação de variáveis de ambiente. Vou ajustar aqui. A nossa primeira variável é a server port, que define a porta em que a aplicação vai ouvir as requisições da HTTP. Log level, database URL, que define a string de conexão com o nosso banco de dados principal. Temos aqui variáveis que vão salvar dados de eventos do WhatsApp, como eventos de nova mensagem. Essa mensagem vai chegar, vai ser modelada e salva no banco de dados. De atualização de mensagens também e de contatos. Temos aqui o WhatsApp Session Store, que vai definir o banco de dados onde você vai salvar as sessões do WhatsApp. Pode ser tanto SQLite quanto Postgres. Para SQLite, nós temos uma variável de ambiente que define a string de conexão com o banco de dados SQLite. Para Postgres, nós também temos uma variável de ambiente que define a string de conexão para o banco de dados Postgres, aonde você vai salvar as sessões do WhatsApp. Pode ser a mesma string de conexão do nosso banco de dados principal, não tem problemas. Temos também o webhook global, se ele está habilitado ou não. Essa webhook vai ser responsável por emitir todos os eventos de todas as instâncias conectadas. Temos aqui variáveis de JSON Web Token, como a chave secreta do nosso JSON Web Token e o tempo de expiração desse token. Por padrão, são 3.600 segundos, que equivale a 1 hora. Mas se você definir o valor zero, a API vai entender que ela pode ignorar esse tempo de expiração e o seu token vai sendo válido até você renovar. Nós temos também a autenticação global, que é uma chave admin para o administrador do sistema, para ele poder criar as instâncias e recuperar todas as instâncias. Temos o QR Code Limit, vai definir um limite total de QR Codes exibidos e o tempo de expiração desse QR Code. E você pode definir cores também para esse QR Code. Temos a Config Session Phone Client, a Config Session Phone Name, que vai definir ali no seu dispositivo como é que vai aparecer no WhatsApp. Vai ser Chrome macOS, Edge macOS e assim por diante. Nós temos aqui também o WhatsApp Parent Timeout, que determina o valor máximo para a conexão com o WhatsApp. O valor padrão são de 3 minutos. Temos aqui também o WhatsApp Auto Reconnect, com valor True. Isso significa que se a sua aplicação cair ou você parar a sua aplicação, quando ela iniciar, todas as instâncias disponíveis vão reconectar. Caso o valor seja falso, você vai ter que chamar o endpoint connect e conectar cada instância individualmente. Nós temos também o WhatsApp Startup Reconnect Concorrência, com valor 5. Vamos supor que você tem 500 instâncias e você não quer que todas essas instâncias se conectem simultaneamente. Então você pode definir um valor de instâncias se conectando simultaneamente. Por exemplo, de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20. Isso é você que determina de acordo com a sua necessidade. Temos também o WhatsApp Connect Timeout, que é o tempo máximo para essas instâncias se reconectarem, que é de 30 segundos. Temos o WhatsApp Reconnect Initial Delay. Caso essa instância não se conecte, ela vai dar um fôlego, a API vai dar um fôlego, vai respirar. Após 2 segundos dessa falha de conexão, ela vai tentar reconectar de novo. Temos o WhatsApp Reconnect Max Delay, vai determinar um tempo máximo para essas instâncias se reconectarem. Por exemplo, está tentando reconectar, passa 2 segundos, não conecta, 2 segundos, não conecta. Se chegar a um tempo máximo de 60 segundos, a API corta a conexão e fecha o socket.
Temos aqui uma outra variável, WhatsApp Profile. WhatsApp Profile Picture Timeout. Se você chamar o endpoint para buscar a imagem de perfil, nós vamos ter um tempo máximo para essa resposta, de 15 segundos. Nós temos também WhatsApp Address Cache TTL, com valor de 168 horas. Toda vez que você for enviar uma mensagem para um destinatário, a API internamente vai verificar se esse destinatário é uma conta WhatsApp. Não sendo uma conta WhatsApp, vai retornar para você um erro. Mas se o valor retornar true, a API vai armazenar esses dados da conta em uma tabela no banco de dados. E a cada 168 horas, que são 7 dias, a API vai verificar se essa conta ainda é uma conta WhatsApp e atualizar a tabela. E agora, eu tenho um grupo interessante de variáveis de ambiente. Eu tive um problema para mencionar todos os participantes de grupos muito grandes. De grupos pequenos, a mensagem ia não tinha problema nenhum. Mas para grupos muito grandes, a requisição ficava travada, não dava retorno para mim e às vezes dava um timeout. Então eu precisei de criar uma estratégia para que essa menção de todos os participantes de um grupo muito grande aconteça de maneira assíncrona. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma variável mensagem grupo info timeout, vai determinar o tempo máximo para eu recuperar as informações do grupo, assim como todos os participantes dele. Eu tenho aqui o número de processadores que vai trabalhar essa menção assíncrona, a quantidade de menções que eu vou fazer por vez, por exemplo. Eu tenho um grupo muito grande, então eu vou mencionar 100 pessoas, enviar uma mensagem, mais 100, enviar outra mensagem, mais 100, enviar outra mensagem, até finalizar toda a menção. Temos aqui um tempo máximo de processamento dessa menção assíncrona, desse job assíncrono, e o tempo máximo para enviar essa mensagem. Processei tudo, ok. Coletei todos os membros do grupo, montei a mensagem e agora eu vou enviar. Então eu tenho um tempo máximo de retorno dessa mensagem de 30 segundos, porque pode haver algum erro, algum problema e a mensagem travar. Então, contou 30 segundos, a mensagem não foi completa ou não recebeu o retorno, essa envio é cancelado e eu passo para o próximo. Então, finalizando aqui as nossas variáveis de ambiente. Outra coisa. Como isso vai acontecer de maneira síncrona, você vai receber um objeto ali rapidamente com a ID da fila. E você vai poder acompanhar essa fila através da webhook. Aqui no evento Send Message, você vai receber as informações de finalização do processo assíncrono, ok? Então, finalizado aqui as nossas variáveis de ambiente. E aqui nas variáveis de ambiente, eu vou mudar a porta da aplicação. Vou colocar a porta 80, porque a porta 80 já está liberada no meu servidor para receber requisições. A porta 8084, não, eu levaria algum tempo para configurar. Então, eu não vou fazer isso. Vou copiar também a nossa string de conexão com o nosso banco principal e colocar aqui em WhatsApp Session Postgres URL. Pronto, as nossas variáveis de ambiente estão todas configuradas. Eu não vou mudar a chave secreta nem a autenticação global, porque é só uma aula de apresentação da API. Você muda aí de acordo com a sua necessidade. E vou subir a aplicação. Aqui no nosso banco de dados, deixa eu subir aqui um pouco. Deixa eu aumentar o terminal. Vou me conectar ao banco, /C, WhatsApp. E aqui eu não tenho nenhuma tabela. /D, por exemplo, não tenho tabela alguma. Quando eu iniciar a aplicação, toda a migração será feita e as tabelas serão criadas. O comando é go run cmd api main go e a aplicação está online pronta para receber requisições. Viram como não foi difícil configurar? Vamos agora ver aqui o nosso banco de dados. /D, e todas as tabelas foram configuradas e criadas automaticamente. Inclusive, as tabelas que vão armazenar a seção do WhatsApp no nosso WhatsApp Minion. Ok? Vamos aqui no Postman e fazer a nossa primeira requisição. Eu vou copiar. Não, já copiei tudo. Salvei aqui. Minha URL de conexão. HTTPS, Go, API, chat dev. Deixa eu mudar aqui o terminal. A gente vê os logos aqui da requisição. Vou fazer uma requisição para criar uma instância. Deixa eu diminuir um pouco aqui. O nome da minha instância vai ser teste underline 1. A requisição chegou, foi criado e já está pronto para uso e conectar. E agora eu posso copiar esse JSON Web Token, colar aqui na minha variável token do Postman e realizar a minha conexão. Vou conectar aqui
Vou chamar o nome da minha instância, mandar um send, o nosso QR Code já está sendo gerado. Previu, já posso me conectar, ok? Viram como é que foi bem fácil configurar a API? Não teve mistério nenhum, foi simples, não teve muito trabalho de migração com o banco de dados e você já está pronto para usar. Na próxima aula, eu vou mostrar como você pode migrar da API da CodeChat com a Rails e Node.js para essa API em Go. Vamos ver que não vai ter nenhuma dificuldade. Você vai usar os mesmos endpoints, o mesmo nome de instância, vai se conectar ao mesmo banco de dados e vai usar as mesmas credenciais. A única coisa que você precisa de fazer é desconectar de uma instância e conectar na outra, ok? Aguardo vocês na próxima aula, no próximo vídeo, na verdade.